Boa tarde, galera. Bem-vindos ao meu canal Wanderson Assunção e o Papo de Bola. Hoje, sábado, 21 de março de 2020, estamos aqui ligados, conectados com vocês para trazer as melhores e mais atualizadas informações do mundo do futebol. Lembrando aí você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscrevam, dê aquele like, compartilhem para que a gente fortaleça cada dia mais o nosso canal aqui. Bom, pessoal, a gente sabe aí, né, a bola tá parada dentro de campo, mas fora de campo os clubes estão aí a todo vapor, né? Muitos estão aproveitando essa parada aí para reavaliar os seus elencos. Começo de ano, né, os estaduais, que são umas competições que servem mais como laboratório para as competições nacionais. Os clubes contratam muitos jogadores, né? Alguns são incógnitas, alguns dão certo, mas ao final dos estaduais, muitos deixam seus clubes, muitos jogadores chegam, né? E é isso que está acontecendo durante essa parada forçada aí. Lá pelos lados do Atlético Goianiense, o presidente Adson Batista, que a gente conhece, né? Um presidente muito atuante, muito ligado aí no mundo do futebol, está fazendo uma avaliação profunda lá no seu elenco. Ontem foi já dispensado, né, o atacante Christian, de 19 anos, esse da base, mas alguns jogadores que chegaram nesse ano aí podem tomar o mesmo rumo que o Christian tomou. Porque alguns chegaram, se encaixaram muito bem, né? São titulares absolutos, incontestáveis. Outros tiveram poucas chances, né? Mas alguns que tiveram chances não souberam aproveitar. E a tendência, a gente não tem nomes ainda, mas a tendência é que nos próximos dias alguns jogadores poderão deixar o rubro-negro da Campininha, né? A gente vai estar ligado aí, vai estar acompanhando, mas a tendência é essa, que alguns jogadores deverão ser dispensados lá no Atlético Goianiense. Pelos lados do Tigrão, lá a vassoura está passando, viu, gente? Lá eles estão fazendo uma limpeza geral mesmo, o presidente Hugo Bravo está aproveitando essa parada aí, fazendo uma limpeza total no elenco. Já foram dispensados em 2 dias 6 jogadores. A gente já tinha noticiado aqui, né, a dispensa do volante Francesco e do lateral direito Christian. E hoje teve um sábado muito agitado lá no Onésio Brasileiro Alvarenga. Hoje foram dispensados mais 4 jogadores do Tigrão. O goleiro Wallace, né, esse que não jogou no Vila Nova. O Wallace, que é um goleiro de 27 anos, foi revelado na base do Goiás, passagem pela Aparecidense, pela Aparecida, e era o goleiro reserva do Vila Nova, porém foi dispensado também. Outro jogador dispensado foi o volante, zagueiro Liel, que veio do Criciúma. O Liel que causou até uma surpresa, né? Um jogador que tecnicamente ali é um jogador que poderia ter ficado no Tigrão. Mas o problema do Liel é o peso, né? Ele é um jogador aí que não entra em forma. Um jogador bem acima do peso, então isso contribuiu muito para a sua dispensa também. Um jogador que chegou com muita expectativa, que foi dispensado também, foi o meia Celcinho, né? O Celcinho, que é um jogador de 31 anos, já bem rodado aí, Brasil afora. Teve uma passagem brilhante pelo Londrina. Chegou no Vila Nova com muita expectativa, né? A torcida, né, criou uma expectativa muito grande em relação a esse jogador, porém não correspondeu. O Celcinho, que jogou aí, foi titular em 6 partidas do Vila Nova e não mostrou o que veio, né? Então foi mais um jogador dispensado pelo Tigrão aí. E por último, o Dimba, né? O centroavante Dimba, que jogou 8 partidas, não marcou nenhum gol. E é muito absurdo, né? O cara centroavante de ofício atuou por 8 jogos e não conseguiu balançar as redes nenhuma vez. Então, realmente, não teria por que ficar no Vila Nova, que terá uma Série C muito difícil pela frente. Então, assim, a diretoria do Vila Nova está agindo muito bem, né? Aproveitando essa pausa aí, fazendo uma limpeza lá no seu elenco, porque jogadores que já mostraram que não tem por que ficar no clube, que não tem condições de vestir a camisa do Vila Nova, eles já estão antecipando aí e dispensando esses jogadores. Agora, esse é um atestado de incompetência da diretoria do Vila Nova. O Vila que zerou o seu elenco, né, de 2019 para 2020,
O Vila dispensou todo o elenco que foi rebaixado da Série B para a Série C, não ficou nenhum jogador, porém errou muito nas contratações. Então, está assinando aí um atestado de incompetência. Então, que o Vila tome cuidado, porque não pode errar mais. O Vila é um clube que não tem dinheiro, já havia antecipado aí as cotas da Copa do Brasil, né? Então o Vila não recebeu dinheiro esse ano pelos jogos da Copa do Brasil, da primeira fase já tinha sido antecipado, já saiu na segunda fase, então o Vila não pode errar mais nas contratações, porque tem uma Série C muito difícil, muito competitiva, e um time do tamanho do Vila Nova, com a torcida que tem o Vila Nova, tem que voltar urgente para a Série B. Então a diretoria está no caminho certo, né? Nas dispensas. Agora vamos ver se acerta aí nas próximas contratações. No Goiás, continua a novela mexicana, né? A novela Léo Senna. Novela mexicana que parece que não tem fim, né? É muito longa. O Léo Senna, que é um jogador limitadíssimo, na minha opinião, né? É muito limitado, mas lá no Goiás ele é tido como craque, né? É o principal jogador do clube. Mas vamos aos números, para ver se você aí, meu telespectador, entende. O Léo Senna é um médio volante, segundo volante ali da equipe do Goiás. No futebol moderno, né, um jogador que marca ali, mas que sai muito para o jogo, arma jogadas, pisa na área, né, como dizem por aí. O Léo Senna, em 185 partidas pelo Goiás, marcou apenas um gol. Então, assim, para mim, números péssimos, né? O zagueiro Rafael Vaz, que jogou uma temporada no Goiás, fez aí vários gols pelo Goiás, né? Então acho que foi até um dos artilheiros do time no ano passado. Então, para a função do Léo Senna, pelo status que tem o Léo Senna, são números muito baixos que, assim, não justificam essa valorização que o Goiás quer pelo jogador. O Léo Senna, que tem uma multa rescisória aí, em torno de 10 milhões de reais, o Atlético Mineiro está oferecendo aí em torno de 3 milhões de reais e mais um jogador por empréstimo ao Goiás, com o Galo pagando grande parte dos salários desse jogador. Porém, o Goiás está batendo o pé e não concretizando o negócio. Lembrando que o contrato do Léo Senna vence no final da temporada de 2020. No meio do ano, o Léo Senna já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube e sair no final do ano de graça, né? Então, se o Goiás não pegar algum dinheiro pelo Léo Senna agora, ele vai sair de graça. Ah, vai ter o Léo Senna em campo. Mas com esse dinheiro, o Goiás poderia contratar aí uns 2 jogadores que com certeza vão ajudar dentro de campo muito mais do que o Léo Senna. Então, acho que o Goiás está dando um tiro no pé aí em não concretizar esse negócio com o Atlético Mineiro, né? Então, a gente vai acompanhando aí essa novela, né? Mas lá pelos lados do Goiás eles estão vacilando, porque o Léo Senna não vale tudo isso dentro de campo e no final pode sair de graça, sem nenhum retorno técnico e nem financeiro, né? Então vamos continuar acompanhando isso aí, ver como que desenrola essa situação. Bom, pessoal, como o assunto coronavírus, né, tomou conta do mundo do futebol, tanto é que parou o futebol no mundo inteiro, né, e já começa aí os reflexos nos clubes. A primeira baixa aí, né, em torno de patrocínios e patrocinadores, foi com os clubes do Rio de Janeiro. O Azeite Royal, que é patrocinador dos 4 clubes do Rio, né, Flamengo, Botafogo, Vasco e Fluminense, anunciou aí a rescisão de contrato com esses clubes. O Azeite Royal também, que é um patrocinador do Maracanã, do estádio, né. A alegação, né, da diretoria da empresa, que como o futebol está parado, não está tendo a exposição de marca, né, porque a empresa investe muito alto, né, como patrocina os clubes de futebol, mas para ter a sua marca exposta. Como não está tendo jogos, então ficou oculto, né? Então, assim, eles estão gastando um dinheiro que não está tendo retorno. Então, eles vão esperar aí passar essa crise, né? Tomara que passe, para voltar aos clubes, renegociar um novo contrato
e voltar ao futebol. Essa foi a informação dada pela diretoria da empresa Azeite Royal. E a notícia triste, né, hoje, mais um caso aí, né, no futebol, envolvendo coronavírus, que foi aí o teste positivo do atacante, grande astro argentino, Dybala, né? O Dybala, que é um atacante da Juventus da Itália, né? Ele que é o terceiro jogador da Juventus a testar positivo no coronavírus. Antes do Dybala, já havia testado positivo o volante francês Matuidi e o zagueiro Rugani. O Dybala foi ele próprio, né, que divulgou essa notícia hoje, através da sua conta no Twitter, afirmando que ele e sua esposa testaram positivo para o coronavírus. Mas o Dybala está em casa, ele não tem sintomas da doença, ele está lá confinado lá, né, isolado voluntariamente, sendo acompanhado pelos médicos, né? Então, foi testado positivo, mas ainda como é um jogador jovem, não apresentou grandes problemas, né? Não apresentou ainda os sintomas da doença. Então vamos torcer aí para recuperação aí do grande astro argentino Dybala, juntamente com sua esposa. A notícia mais triste também envolvendo o futebol e o coronavírus, né? Foi a morte aí do ex-presidente do Real Madrid, Lorenzo Sanz, empresário de 76 anos, né? Que faleceu em decorrência do coronavírus. Então a gente teve mais essa perca aí, né, no mundo do esporte, em decorrência dessa pandemia aí, desse vírus terrível que está assolando aí o mundo em geral, né? Então vamos continuar aí torcendo, né, gente, orando para que Deus coloque as mãos aí sobre essa situação, porque realmente, né, está afetando o mundo inteiro. A Itália já registrou, nas últimas 24 horas, a Itália, né, que é o país mais afetado por esse vírus, a Itália registrou 793 óbitos, né, ou seja, mortes nas últimas 24 horas em decorrência do coronavírus. Então, que Deus abençoe a todos nós aí e nos livre dessa doença, desse mal terrível, né? Bom, galera, voltando aqui ao futebol em campo, né? Vamos falar aqui do Corinthians. O Corinthians que vive aí uma crise terrível, né? Nesse ano de 2020. O Corinthians aí que quis mudar o estilo, né? Quis mudar o estilo em campo. O Corinthians é o maior vencedor da década. Nos últimos 12 anos, o Corinthians ganhou tudo no futebol brasileiro e da América do Sul. Campeão de vários campeonatos paulistas, campeão de 2 campeonatos brasileiros, Libertadores e Mundial, com os técnicos Mano Menezes, Tite e Fábio Carille. Porém, a imprensa vinha criticando muito o estilo de jogo do Corinthians, ganhava só por 1-0, aquele futebol feio, mas porém era eficiente. Chegou o Thiago Nunes, né, com grande esperança, né, de fazer uma revolução lá pelos lados do Timão. O Thiago Nunes que fez um bom trabalho no Atlético Paranaense, ganhando uma Copa do Brasil e uma Sul-Americana, mas eu acho um técnico muito arrogante. Chegou, já foi mandando ídolos do Corinthians embora, né? O Jadson e o Ralf. Isso causou um desconforto enorme lá no elenco. Mas tudo bem, né? Esperaram que o Thiago Nunes fosse implantar um futebol ofensivo no Timão, aquele futebol bonito, mas com resultados. E isso ainda não aconteceu. E o Corinthians, né, amarga aí uma lanterna do seu grupo, né? Ele divide a lanterna do seu grupo no Campeonato Paulista, está praticamente fora da segunda fase do Campeonato Paulista, do mata-mata. Ele é o lanterna juntamente com a Ferroviária de Araraquara. Então, né, o Thiago Nunes já é bem contestado lá no Parque São Jorge e corre um sério risco aí até de ser demitido antes mesmo do início do Campeonato Brasileiro. Então, né, assim, às vezes o cara paga também pela arrogância, né? Chegou, quis fazer tudo diferente e as coisas não mudam assim de um dia para o outro. Mas vamos acompanhando aí, né? Vamos aguardar aí
porque a torcida do Corinthians, né, pressiona mesmo, e lá eles conseguem levantar e derrubar técnicos, jogadores. Então vamos acompanhar aí e ver o que acontece pelos lados do Timão nos próximos dias aí. Pessoal, por hoje são essas notícias, né, que eu separei para vocês. Muito obrigado aí pela audiência. Um bom final de semana a todos. Estamos juntos, né? Até o próximo programa. Conto sempre com a audiência de vocês. Espero ter passado aí as melhores informações. E vamos estar procurando cada dia melhorar mais aqui o nosso canal. Ok? Bom final de semana. Fique com Deus. Uma boa tarde para vocês. Até lá.